Dando uma olhada agora no método diferencial, né, para analisar um conjunto de dados cinéticos, né? Então, assim, a gente tem a lei de taxa, supomos um mecanismo hipotético para essa lei, né? Por exemplo, KCA elevado a n, KCA elevado a 2, o mecanismo que a gente quer testar. Com os dados experimentais, né, de CA e T, a gente então estima DCA dt, tá, que é menos a taxa. E aí para cada ponto a gente calcula, tá, essa função de C. Possivelmente aqui a gente vai passar o ln dos dois lados, tá, para a gente ter então uma análise através de uma reta. Então eu traço o gráfico, né, de DCA-DT em função de FC ou de DCA-DT em função de LN de FC. E aí verificamos se os dados se ajustam. Tá? Aqui a gente precisa estimar qual é a derivada da concentração com o tempo. Ou seja, eu preciso, né, passar por essa estimação. E é aqui que pode, né, surgir alguns erros, né, nessa estimativa. Se a minha estimativa ela não for muito boa, né, os resultados, o modelo obtido ele não vai ser muito bom. Então, como é que a gente faz para estimar, né, a partir do conhecimento de um conjunto de dados, né, discretos de T e CA, como é que eu estimo a derivada? Bom, uma possibilidade, né, é traçar o gráfico, né, os pontos de CA e T e utilizar o método gráfico. Tá? Sabemos que a derivada, né, é o coeficiente angular da reta tangente ao ponto, né, naquele ponto na função. Então, a partir do conjunto de dados, a gente passa assim, né, uma espécie de linha interpolante e aí a gente traça então uma reta tangente a essa curva em cada ponto. Esse procedimento ele é muito utilizado, né, quando o procedimento que a ferramenta que a gente utiliza é a manual, então a gente tem os pontos traçados no papel milimetrado e daí a gente poderia para cada ponto determinar o coeficiente angular da reta tangente e estimar DCA/dt. Óbvio que isso está sujeito, né, a muitos erros de estimação. Uma outra possibilidade é utilizar as fórmulas que a gente chama de diferenças finitas, tá? Que eu utilizo então os pontos vizinhos àquele ponto para estimar qual seria a derivada naquele ponto. Outra possibilidade, né, é a gente fazer o ajuste polinomial. Se a gente está usando um computador, tá? Então eu posso ajustar os meus dados de CA e T um polinômio. É importante que eu observe que esse polinômio ele captura a tendência dos pontos, tá? Porque quando eu aumento muito a ordem do polinômio, existe uma tendência dele passar pelos pontos, porém ele fazer umas espécies de curvaturas, né, indicando que a gente não está capturando a tendência ali. Então é muito importante que ao ajustar o polinômio a gente tenha como foco pegar a tendência dos dados. Tá? Então, de posse do polinômio ajustado, daí é muito fácil derivar um polinômio. Tá? E aí a gente pode obter a derivada, né, analítica da minha expressão polinomial. Para o método das diferenças finitas, digamos que a gente tem um conjunto de pontos aqui, né, eu exemplifiquei genericamente 5 pontos de concentração e o seu tempo, né, cada ponto, né, o T0 está relacionado com o CA0, CA1 é no tempo T1 e assim sucessivamente. Então, para os pontos iniciais e finais, as fórmulas elas ficam um pouquinho diferentes, tá? Então aqui eu calculo, por exemplo, menos 3CA0, que é o ponto inicial, mais 4CA1, que é o primeiro ponto vizinho, menos CA2, que é o segundo ponto vizinho. ΔT aqui é a diferença, né, de tempo entre o tempo T1 e o tempo T0. É importante, né, que essas fórmulas elas foram derivadas para um ΔT constante, ou seja, os pontos eles são igualmente espaçados. Pode ser que o meu experimento não seja assim, então essa estimativa ela fica um pouquinho mais comprometida.
De maneira geral, quanto mais próximo forem os pontos, melhor vai ser essa estimativa ali, tá? Ela é mais precisa do que o método gráfico, tá? Né? E principalmente se a gente tem muitos pontos. E é muito mais fácil, né? Porque eu consigo calcular isso usando uma ferramenta computacional sem precisar ficar traçando reta tangente. O ajuste polinomial, né, a mesma ferramenta que a gente pode ajustar os dados e traçar a nossa reta para calcular os coeficientes, né, eu posso ajustar um polinômio, tá? Então no Excel eu posso, na hora de ajustar os pontos, eu posso dizer para ele, ajuste um polinômio de ordem, e aí eu determino qual é a ordem que eu quero. Tá? Determinei as constantes ali, o A0, A1, A2 do polinômio, né? Verifiquei que esse polinômio está capturando a minha tendência, eu posso derivá-lo e aí, né, em relação ao tempo, e aí obter a expressão analítica. De posse da expressão analítica, eu posso calcular qual é o valor da derivada em cada ponto. Se essa derivada, né, se essa função ela não captura a tendência, a estimativa da derivada ela vai ficar comprometida aí. Então, voltando ao nosso exemplo 1, né, onde a gente utilizou o método integral de análise, né, onde a gente, ao tentar ajustar uma lei de taxa desse tipo aqui, a gente chutava o valor de n, separava as variáveis e integrava e verificava se a gente tinha um bom ajuste. Aqui a gente não vai fazer essa integração, tá? A gente vai traçar o ln dos dois lados, e aí eu vou traçar o ln de menos RA em função do ln de CA. CA eu já tenho, então eu posso calcular o ln. Agora, para estimar, né, a RA, que é dCA/dt, eu preciso, né, estimar essa taxa, né, dCA/dt, para cada um desses pontos ali que eu tenho. Então aqui, né, eu utilizei o método polinomial. Então eu ajustei a esse conjunto de pontos um polinômio de ordem 2, tá? Observe que o coeficiente de determinação ele é de 0,998, indicando que ele passa muito próximo dos pontos. Visualmente eu capturei a tendência e ali está a expressão de CA em função do tempo, tá? De posse dessa expressão, eu posso derivar analiticamente, tá? E aí eu obtenho a expressão de dCA/dt, tá? Que é o RA, né? Avalio para cada ponto de tempo, e aí então eu tenho aqui essa terceira linha da minha tabela, que é o RA, que eu coloquei aqui em múltiplos de 100, né? Só para os números ficarem na ordem, né, de 0 a 10. Tá? Mas o que a gente observa então? Eu preciso primeiro ter esses dados, porque agora de posse de RA e de CA, eu posso então traçar o gráfico. Voltando aqui, se eu traço o ln de menos RA em função do ln de CA, se isso, né, for uma reta, o coeficiente angular é n e o coeficiente linear é ln de k. Tá? E aí, o que eu observo, né? Fazendo esse gráfico e ajustando a reta, né? Ficou bom ali, eu não coloquei para vocês aqui o R quadrado, a gente vai ver isso lá no Excel. E ali estaria o valor da constante na temperatura do experimento, tá? E o valor de N que melhor se ajustou ali foi de 2,58. Então, só uma comparação, né, com relação ao método integral e alguns comentários gerais. Pelo método integral, a gente tinha visto que o ajuste de ordem 2, né, se ajustava satisfatoriamente aos dados. A vantagem do método diferencial é que a ordem ela é determinada sem a necessidade de tentativas. Né? Eu não preciso tentar a ordem 1, tentar a ordem 2. Um detalhe também, tá? Eu não preciso, na hora de testar a ordem ali no método integral, testar um número inteiro. Posso botar 2,5 também, tá? A possível desvantagem do método diferencial é essa estimativa da derivada. Se você não consegue estimar essa derivada, né, de forma precisa, então o seu modelo ele não vai ficar, né, bom no final. Tá? Então é necessário que a gente capture essa tendência.